E vamos falar agora de inflação. Estamos em contato com Luiz Roberto Cunha, que é economista da PUC do Rio de Janeiro. Professor Cunha, boa tarde. Boa tarde, Denise. Bom, tivemos o IPCA baixinho no mês de outubro, 0,10%, a menor variação para o mês desde 98. Em setembro a gente tinha tido até uma variação menor, menos 0,04%, uma deflação, não é? Mas temos acumulado em 12 meses 2,54%. Professor Cunha, a gente pode continuar contando com uma inflação tão baixa assim? Olha, Denise, nós vamos continuar contando com a inflação baixa, mas agora as taxas mensais vão ser um pouquinho mais altas, não é? Esse mês foi 0,10, tinha gente falando que ia ser 0, foi 0,10, você já começa a ter ainda alimentação negativa, mas agora em novembro a alimentação já deve voltar a ficar positiva, mesmo a alimentação no domicílio. Deixa eu só desligar aqui, desculpa, eu esqueci de desligar hoje. Vai ter alimentação positiva, não é? E a taxa de novembro, final de mês, tem energia elétrica também, agora pressionando, que voltou a bandeira vermelha, vai ficar em torno de 0,25 ou 0,30, não é? E se a gente repetir em dezembro, que é sempre um mês também de um pouquinho mais de pressão em alimentos, você voltar um outro 0,30, você termina aí em 3,16, 3,20, é um número muito baixo. Mas é um número que, digamos, já vai deixar um pouco para trás aquela tendência de variação mensal negativa, não é? E de uns 12 meses caindo, não é? se desacelerando. Agora, professor Cunha, todo mundo agora acompanha muito a variação de inflação, pensando no que pode acontecer com os juros, né? O Banco Central deixou meio claro que a gente vai ter pelo menos um corte de meio ponto no mês de dezembro. E depois? Olha, eu acho que depois ele vai parar e esperar. Por quê? Porque, na verdade, nós já estaremos com juros real, que é o que importa para a dívida pública, para toda a estrutura de taxa de juros, inclusive aquela taxa de juros que pega no bolso do consumidor, cartão de crédito, pequeno negócio, empresas, etc. Já vamos estar com a taxa real mais baixa, sustentável, que nós tivemos em toda a nossa história. Não estamos falando só nos últimos anos, em toda a nossa história, taxa de juros real. 4% de juros e 3% de inflação, 3 e pouco, ou seja, é uma taxa, não é, muito baixa que nós nunca tivemos. E a economia precisa se habituar a essa nova composição. Você tem uma série de ativos financeiros, você tem determinadas atividades onde, obviamente, isso vai fazer mudanças significativas na estrutura, positivas no médio e longo prazo, mas no curto prazo, não é, cadeira de poupança dando rendimento negativo, você não vai imaginar que o poupador da poupança vai aplicar em bolsa, né? Porque certamente ele vai perder, não é? Porque não é assim que se aplica em bolsa. Ou seja, você tem que olhar isso, a sociedade brasileira vai ter que aprender a trabalhar com inflação baixa. Para as empresas e para o governo, é ótimo, que isso permite você ter uma dívida, relação dívida PIB decrescente, junto com outras medidas que vêm por aí para reduzir, não é, gasto público, gasto primário, não é? Os juros reais é um ponto fundamental nisso, e para as empresas você vai ter recuperação de atividade econômica, crédito mais barato e possibilidade de voltar a crescer. Mas é preciso ter um pouco de cautela, que eu acho que é isso que o Banco Central sinalizou, não é, de uma forma muito clara, eu acho, na última ata. Quando o senhor fala em se acostumar, é exatamente ver se a gente não teria mais à frente pressões inflacionárias de novo, porque se espera que em algum momento a economia cresça de fato, né? Não 1%. Aliás, o governo anunciou hoje uma revisão da projeção de crescimento e avanço do PIB este ano para 0,9%. É melhor, mas ainda é pouco. Não, ainda é muito pouco, mas vamos imaginar que, de fato, não é, tudo dê certo, não, os investidores externos comecem a olhar o Brasil de uma forma melhor, e o que todos os analistas em geral dizem é que isso depende de voltar a ter crescimento, e aí você vai ter mais investimento. Você comece, como já tem avançado bem na área de infraestrutura, a desatar o nó da infraestrutura, e isso o governo tem feito de forma muito eficiente como ministro da infraestrutura. Nós vamos imaginar que a gente estivesse crescendo, que a gente esteja crescendo no final do ano de 2020, não é? Nesta época, já no final do ano, já numa taxa anual de 2,5%, o que significa uma taxa na ponta de 3% ou até um pouquinho mais por cento. É óbvio que vai ter alguma pressão de recuperação de margem, tanto no setor de comércio, como serviço, como na indústria, não é? Essa margem é o que permite, inclusive, fazer investimentos, não é? Então, eu acho que a gente tem que pensar aí numa inflação abaixo de 4%, talvez entre 3,5% e 4%, não é?
para uma taxa de juros, uma taxa Selic, não é que vai permitir um juros real muito baixo, o mais baixo em termos reais de nossa história. E aí nós vamos aprender a conviver com isso, porque isso é importante, até porque não é da última vez que isso aconteceu no governo Dilma, o juros real foi para baixo e depois explodiu para cima. E professor Cunha, em relação à inflação, a gente lembra sempre aquela questão da composição do custo de vida de cada um, e nós vamos ter aumento de energia, por exemplo, pesando agora em novembro, chegamos à bandeira vermelha novamente, é um fator que atrapalha, e tem aqueles produtos da época de Natal que também tendem a subir, inclusive a alimentação. Exatamente, por isso que eu estava dizendo que se nós ficarmos aí com 0,25 a 30 em novembro, vamos ter uma coisa parecida, talvez 0,35 em dezembro, o que dá aquele número, não é fechado no ano aí de 3,14, 3,16, ou seja, um número muito baixo. Mas um número não é que mostra consistência, ao contrário, não é das quedas anteriores. Tá certo, ouvimos Luiz Roberto Cunha, economista da PUC do Rio de Janeiro. Professor Cunha, muito obrigada pela sua participação aqui no Jornal Jovem Pan. Uma boa tarde. Boa tarde, Denise. Sempre um prazer falar com você e com o nosso ouvinte da Jovem Pan.